O objetivo dessa aula é a gente reconhecer o domínio, contradomínio e conjunto imagem das funções. Tema da aula aí, ó, estudo do domínio de uma função. Bom, essa aula é uma das aulas mais importantes, tá? Do estudo de função. É a gente reconhecer de fato agora, né? Antes a gente estava vendo de uma maneira meio que sem saber direito, né? O que é domínio, o que é contradomínio, o que é imagem. A gente via assim por cima, né? Desenhava lá o diagrama de flecha, aí eu falava que o conjunto A era o domínio, o conjunto B era o contradomínio. Mas agora a gente vai entender de fato o que significa eu falar domínio e contradomínio de uma função, tá? Principalmente o domínio, porque o domínio é fundamental para a gente entender o comportamento de função. A gente tem que saber o que é domínio, contradomínio e imagem. Então vamos lá, ó. Estudamos que uma função f de a em b é uma relação que apresenta um domínio A e um contradomínio B. Ah, o que é isso de domínio A e contradomínio B? Bom, é simples, é aquilo que a gente veio estudando, né, todo esse tempo aí nas últimas aulas. Que é o que, ó? A gente dava lá, desenhava o diagrama de flechas, né? Aí tinha um conjunto A, aí tinha um outro conjunto B, né? Aí, sei lá, tinha um elemento aqui, um outro elemento correspondente aqui. Aí eu falava que o conjunto A representava os X e que era o domínio. E eu falava que o conjunto B representava os Ys e era o contradomínio, né? Acho que essa ideia aqui já ficou bem clara aí, porque quem está acompanhando a playlist, a gente falou muito sobre isso nos últimos vídeos, tá? Tinha o conjunto A, que era o domínio, o conjunto B, que era o contradomínio. O A representava os elementos de X e o B os de Y, né? Conjunto de saída, o nosso A, o B, o conjunto de chegada. Aí agora a gente vai entender de fato, né, o que significa isso. Então, ó, na função f dos naturais nos inteiros, né, ó, do n em z, isso aí significa dos naturais nos inteiros, definida por f de x igual a 2x menos 10, por exemplo. A gente vai ter aí nessa função que o domínio dela é o conjunto dos números naturais e o contradomínio é o conjunto dos números inteiros. Ou seja, a notação que a gente usa é essa, ó. Domínio de f é igual aos naturais, o contradomínio é igual aos inteiros. Mas bem, o que significa a gente falar isso domínio? A gente identificar, a gente reconhecer o domínio de uma função, nada mais é do que a gente estudar, né? A gente tentar ver quais valores eu posso colocar aqui nesse x, né? Aqui no x da minha função, para me resultar um y, né? A gente coloca, por exemplo, se o x aqui for 1, suponha, o x é 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 10 dá menos 8. Então, o x sendo 1, o y, que é o resultado da operação, seria menos 8. Até aí, tudo bem, né? Até aí, tudo bem. O 1 é um número natural, né? Ó, o domínio dela é um número natural. O número natural é o quê? 0, 1, 2, 3, 4 e até o infinito. Então, qualquer número que eu substituir aqui nessa função, eu vou conseguir achar um y, desde que seja número natural, né? Que foi a condição aí que esse enunciado aqui nos deu. E o contradomínio nada mais é do que o resultado, né? Ó, o resultado deu um valor negativo, deu menos 8. Menos 8 pertence ao conjunto dos inteiros, né? Lembra, a gente substituiu aqui o x por 1, 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 10 dá menos 8. Menos 8 é um número inteiro, né?
Então, ou seja, o número 1 é um número natural, o número menos 8 é um número inteiro. Então, o domínio dessa função é os números naturais e o contradomínio é os números inteiros. O domínio são os números que eu posso colocar em x. O contradomínio são os resultados, né, que vão dar a partir de que eu coloque os valores de x, ok? Só que aí, ó, tem um problema, né? Tem um problema, nem tudo é flores. Em algumas situações, o contradomínio de uma função não estão explícitos, sendo apresentada apenas a lei de formação. O que é a lei de formação? É só apresentar a função. Não vai estar falando que nem nesse exemplo aí de cima, que estava falando que o domínio era os naturais e o contradomínio era os inteiros. Na grande maioria das vezes vai aparecer só a lei de formação. E você vai ter que identificar qual que é o domínio, tá? E aí, nesses casos, a gente considera que o domínio seja o maior subconjunto possível dos números reais, ok? Então, ó, vamos ver aqui alguns exemplos para a gente entender bem essa ideia. Ó, na função f de x igual a raiz de x, quando a gente analisa essa função, a gente já tem alguns problemas. Bom, por que a gente tem alguns problemas? De cara nessa função, a gente vê que o domínio dela, os valores que eu posso colocar em x, não é qualquer valor. Por exemplo, se eu colocar em x o valor 4, eu obtenho o valor 2, né? Por quê? Tiro o x, bota 4, então eu vou calcular o f de 4, então é a raiz de 4. A raiz de 4 é 2, né? Vamos considerar só aí os números positivos. Raiz de 4 é 2, certo? Se eu colocar aqui, eu for calcular o f de menos 4, vai ficar f de menos 4 igual a raiz quadrada de menos 4. E a raiz quadrada de menos 4 é 2i, né? A raiz quadrada de um número negativo é um número complexo. E aí a gente tem um problema, porque não existe raiz quadrada de números negativos no conjunto dos números reais, tá? Existe raiz quadrada de número negativo, só que é um número complexo, não é um número real. Então, quando isso acontece, a gente considera que o domínio seja o conjunto dos números reais não negativos, né? Que a gente representa assim, pela letra R, com um mais aqui embaixo, que isso aí representa só os positivos. Aí a outra notação que a gente tem é essa daqui, né? O domínio de f é igual aos reais com um sinal de mais, ou na notação de conjunto, né? O domínio de f é x pertencente aos reais, tal que o x é maior ou igual que zero. Então, é para isso que a gente estuda o domínio da função. Porque tem funções, como essa daí, como a gente vai ver mais duas, que eu não vou poder calcular qualquer x, né? Eu não vou poder calcular qualquer número real no x. Então é para isso que a gente estuda o domínio, tá? Ó, outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo. Na função g de x igual a 1 sobre x. Bom, 1 sobre x é uma fração. Em uma fração tem uma restrição. O denominador de uma fração não pode ser zero, né? Porque se tiver zero no denominador da função, 1 sobre zero não existe, né? 1 sobre zero pode ser qualquer coisa, é indefinido, não existe. Então a gente não pode calcular o g de zero, por exemplo, nessa função aqui. Porque o g de zero é 1 sobre zero. E 1 sobre zero não existe. Então a gente diz que o domínio da função é dada pelo conjunto dos números reais não nulos, pois não está definido nos números reais frações com denominador zero. Então a notação que a gente usa para representar o domínio, ó, domínio de g é igual aos reais com aquele asterisco, né, ó, que a gente já viu aí nas aulas passadas,
que quando a gente tem um asterisco em cima da letra do conjunto, né, significa que eu estou excluindo o número 0. Eu estou tirando o número 0 do meu conjunto. E a notação também aqui por conjunto, domínio de G é igual a x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser diferente de 0. Ok? Bom, outro caso aqui, ó, é esse aqui. Na função h de x igual a 1 sobre a raiz de x, vamos analisar de novo. 1 sobre raiz de x. Aqui a gente tem mais de uma restrição. Aqui em cima a gente tinha só 1 sobre x. Então o denominador só não podia ser 0. Aqui a gente tem uma raiz quadrada, ó. Então a gente lembra o que a gente já viu aqui em cima, né? Ó, aqui em cima. O que a gente tinha visto? Que essa raiz quadrada aqui, né? Esse f de x não podia calcular um f negativo. Porque a raiz quadrada de número negativo é complexo. Então é justamente o que acontece aqui, ó. O denominador dessa função, além de não poder ser 0, não pode ser um número negativo também, porque tem uma raiz quadrada no denominador. Tá vendo? Se eu colocar aqui, sei lá, a raiz quadrada, se eu colocar aqui o valor de x 4 também, que nem eu coloquei lá antes, vai dar 1 sobre a raiz quadrada de 2i. Né? E isso não, essa operação não existe dentro do conjunto dos números reais. Só existe no conjunto dos números complexos, ok? Então a gente tem essas duas restrições aqui. Não posso calcular o h de 0, né? O h de 0 é tirar o x por 0. Então vai ficar 1 sobre a raiz quadrada de 0. Raiz quadrada de 0 é 0, né? 0 vezes 0 dá 0. E eu não posso calcular também um h de x negativo, porque aí a minha raiz quadrada aqui, ó, meu denominador ia ser complexo, não ia ser mais real, ok? Então a gente fala aí, ó, que o domínio da função é dada pelo conjunto dos números reais positivos, pois não está definido em reais. Em reais, né, frações com denominador 0 e raiz quadrada de números negativos. Então, ó, o conjunto dos números reais positivos, ele engloba o conjunto dos números reais positivos, né? Quando a gente fala separadamente só os reais positivos, ele já exclui o 0 e calcula somente os positivos, né? Já é o conjunto aí só dos números positivos, ok? Aí aqui a gente tem essa notação, reais, né, com asterisco que está excluindo 0, o sinal de mais que eu estou pegando só os números positivos, e o conjunto e na notação de conjunto, x pertencente aos reais, tal que o x é maior do que 0, ok? Aí a gente tem uma diferença aqui, né, ó, de conjunto dos números reais. Quando a gente fala conjunto dos números reais, a gente está se referindo a positivos e negativos, né? Aí quando a gente fala reais positivos, a gente está excluindo tanto 0 quanto os números negativos, tá? Se você tem aí alguma dificuldade para entender essas notações, vai lá na playlist, volta na primeira aula, que tem uma aula muito interessante sobre essas coisas aqui. Lá no conjunto dos números reais, na videoaula de conjunto dos números reais, tem lá os subconjuntos dos números reais, e aí vocês vão entender, ok?